estatal sufocante, mas sim o fim da exploração e a criação de uma economia onde o fruto do trabalho retorna diretamente para quem o produz, garantindo liberdade real e igualdade de condições. A propriedade dos meios de produção no socialismo não elimina a exploração, só troca o explorador. Agora é o Estado que controla tudo, e o indivíduo perde qualquer autonomia sobre seu trabalho. No papel, parece justo, mas na prática, quem decide o que é justo é sempre uma pequena elite burocrática, criando uma nova classe privilegiada que não responde a ninguém. Veja o exemplo das cooperativas forçadas na União Soviética. Agricultores perderam suas terras e foram obrigados a produzir para o Estado, resultando em fome e colapso econômico. A promessa de igualdade vira estagnação, porque sem incentivos, ninguém se esforça além do necessário. No capitalismo, a concorrência força melhorias e abre espaço para novos negócios. No socialismo, o poder se concentra nas mãos de quem promete redistribuir, mas na prática, só acumula controle. Você fala de incentivos, mas e os trabalhadores explorados por corporações? Onde está o incentivo quando alguém trabalha 12 horas por um salário que mal paga o aluguel? O capitalismo força milhões a se contentarem com o mínimo para manter um ciclo de lucro para poucos. Inovação não é privilégio do mercado. Ela floresce quando há segurança para criar, sem o medo de perder tudo. Sob o socialismo, a riqueza é compartilhada e o desenvolvimento beneficia todos, não apenas uma elite econômica. Citar a União Soviética é conveniente, mas essa foi uma distorção autoritária, não um reflexo do verdadeiro socialismo democrático. No capitalismo, temos bilionários que compram eleições, financiam políticas e moldam governos a seu favor, sem prestar contas a ninguém. No socialismo que defendo, com participação direta do povo, não há espaço para monopólios nem para a exploração. Apenas um sistema que prioriza a vida e a dignidade sobre o lucro. O capitalismo não é perfeito, mas oferece algo que o socialismo nunca conseguiu: a liberdade de tentar, crescer e mudar de vida. Se um emprego não satisfaz, há espaço para buscar melhores opções, criar um negócio ou inovar. No socialismo, o que você chama de compartilhamento de riqueza é, na prática, controle absoluto. Quem garante que essa participação popular não se torne outra forma de opressão, como tantas vezes vimos? A realidade é que a concentração de poder no Estado é tão perigosa quanto nas mãos de bilionários. Mas, ao menos, no capitalismo, há concorrência e alternativas. No socialismo, quando o Estado falha, não sobra ninguém para recorrer. Você fala de alternativas no capitalismo, mas que alternativas reais têm os trabalhadores que vivem de salário mínimo, enquanto bilionários controlam mercados inteiros? A competição que você defende só funciona para quem já está no topo. E quando o capitalismo falha, como nas crises de 2008 ou 2020, quem é salvo? Os bancos e as grandes corporações, enquanto milhões perdem empregos e moradias. No socialismo, não é o Estado centralizado que controla, mas o povo que decide, democraticamente, como os recursos são distribuídos. No papel, o socialismo soa como uma solução perfeita, uma sociedade justa onde todos decidem coletivamente. Mas na prática, a natureza humana transforma essa utopia em autoritarismo. Quem controla a distribuição de recursos inevitavelmente busca mais poder, e o que era para ser participação popular se torna uma concentração perigosa nas mãos de poucos. A história está cheia de exemplos onde essa tentativa de igualdade gerou regimes opressivos e burocráticos. No capitalismo, por mais que existam problemas e desigualdades, há espaço para confronto, inovação e mudança. Novas ideias emergem porque não há um sistema único controlando tudo. Quando o mercado falha, surgem novas alternativas. No socialismo, quando o Estado falha, não há escapatória. Você está preso a um sistema que decide tudo por você. Você fala da natureza humana como desculpa para justificar desigualdade, mas o que o capitalismo faz é institucionalizar essa busca por poder e lucro. Quem disse que bilionários e corporações, controlando mercados e governos, são menos autoritários que qualquer regime? No capitalismo, quando o mercado falha, são sempre os mais pobres que pagam o preço, enquanto bancos e corporações são resgatados com dinheiro público. E essa suposta liberdade de inovar, ela só existe para quem tem capital para arriscar. A maioria fica presa em dívidas e empregos precarizados, sem alternativa real. Se a concentração de poder é perigosa, por que aceitá-la nas mãos de uma elite econômica que governa pela exploração e pelo interesse próprio? Bilionários e corporações não têm poder absoluto. Eles competem entre si e dependem do mercado para sobreviver.
A qualquer momento, uma ideia nova pode derrubar um gigante, como o Uber fez com os táxis tradicionais ou a Netflix com a Blockbuster. Já no socialismo, o poder é monopolizado pelo Estado, e quando o governo erra, não há alternativas nem concorrência para corrigir o curso. Quanto aos resgates financeiros, isso é um problema de governança, não do capitalismo em si. No mercado, ninguém está a salvo do fracasso. E é justamente essa imprevisibilidade que abre espaço para novas ideias. No capitalismo, ao menos existe a chance de competir, inovar e transformar o sistema. Mas no socialismo, com todo o poder concentrado no Estado, quem fiscaliza o fiscal? Essa competição entre bilionários é uma farsa. Quando um gigante domina o mercado, ele compra ou sufoca qualquer concorrente promissor antes que tenha chance de crescer. E sobre ninguém está a salvo do fracasso, é fácil dizer isso quando bancos e corporações são resgatados com dinheiro público, enquanto milhões perdem suas casas e empregos. Sobre quem fiscaliza o governo no socialismo, a mesma pergunta vale para o capitalismo. Quem fiscaliza corporações que moldam leis e influenciam governos nas sombras? Veja o caso das Americanas no Brasil, um rombo bilionário que deixou investidores e trabalhadores na mão, enquanto os responsáveis seguem impunes. Esse é o verdadeiro rosto do capitalismo. Grandes corporações jogam irresponsavelmente e, quando falham, são os pequenos que pagam o preço. Seguindo a ordem, nessa terceira parte é o lado socialista que escolhe o tema e também inicia o primeiro round. Escolha o tema desigualdade de acesso a recursos e oportunidades. No capitalismo, a desigualdade é uma característica estrutural. Quem nasce pobre enfrenta barreiras quase intransponíveis, sem acesso à educação de qualidade, saúde decente ou moradia adequada. Enquanto isso, uma elite econômica herda fortunas, influência e poder, consolidando ainda mais o fosso social. A promessa de mobilidade social é uma ilusão para a maioria, e a competição desenfreada apenas reproduz as mesmas desigualdades, geração após geração. Um exemplo claro é o sistema educacional dos Estados Unidos, onde escolas públicas em bairros pobres são cronicamente subfinanciadas, enquanto filhos de ricos frequentam instituições de elite. No Brasil, o abismo social é evidente. A pobreza extrema coexiste com mansões de luxo e isenções fiscais para os mais ricos. Sob o socialismo, eliminamos essa disparidade ao garantir que todos tenham acesso igual aos recursos essenciais, como saúde, educação e moradia. A promessa de igualdade no socialismo é sedutora, mas na prática, a redistribuição forçada gera mediocridade e dependência do Estado. Ao eliminar a competição, você remove o incentivo para a inovação e o esforço individual. O exemplo do sistema educacional americano é válido, mas ele não reflete o fracasso do capitalismo, e sim a má administração. Em países como Singapura e Coreia do Sul, a educação é de altíssima qualidade e acessível, graças a um mercado dinâmico que financia políticas públicas eficientes. A ideia de que a pobreza é intransponível no capitalismo é refutada por milhares de histórias de pessoas que saíram da miséria com criatividade e trabalho duro. O capitalismo não promete igualdade de resultados, mas igualdade de oportunidades. E onde o mercado falha, existem mecanismos de ajuste, como bolsas de estudo, microcrédito e empreendedorismo. Essa ideia de igualdade de oportunidades no capitalismo é uma falácia. Como pode uma criança nascida em uma favela, cercada por violência, falta de saneamento e sem acesso à educação de qualidade, competir com o filho de um empresário rico que desde cedo tem tudo à sua disposição? O capitalismo diz que todos têm as mesmas chances, mas quem nasce pobre já começa com uma desvantagem enorme. Que tipo de oportunidade real é essa? Você menciona histórias de sucesso no capitalismo, mas são exceções raras que mascaram a realidade da maioria. A competição só funciona para quem já está em vantagem. No socialismo, não se trata de redistribuir a escassez, mas de garantir que os recursos essenciais sejam acessíveis a todos, para que uma criança nascida em um bairro pobre tenha as mesmas oportunidades de sucesso que uma nascida em um bairro rico. Isso não é mediocridade, é justiça e dignidade para todos. O problema do socialismo é que ele promete uma igualdade que nunca se concretiza. O que acontece quando o Estado controla todos os recursos? Ele se torna o maior e único patrão, e aí não há mais liberdade nem alternativas. No capitalismo, sim, há desigualdade, mas isso é o resultado da liberdade individual. Oportunidades são desiguais porque pessoas são diferentes, com ambições, talentos e circunstâncias distintas. Agora você fala de garantir oportunidades iguais, mas me diga, quem decide o que é suficiente? Um governo central?
Esses redistribuidores sempre acabam se tornando uma nova elite, controlando quem recebe o quê. A Venezuela é um exemplo recente. Em nome da justiça social, a economia foi destruída e a população ficou sem acesso ao básico. Você diz que oportunidades são desiguais porque as pessoas são diferentes, mas ignora que essa diferença é fabricada pelo próprio capitalismo. Uma criança criada em uma família rica, com acesso às melhores escolas, já começa com uma vantagem absurda. Ela cresce cercada por cultura, segurança e oportunidades que ampliam seus horizontes e abrem portas. Agora, compare isso com uma criança nascida em um bairro pobre, sem acesso a uma educação decente, cercada por violência e falta de recursos. Que tipo de escolha real essa criança pode fazer? Como você pode chamar isso de liberdade? O capitalismo cria essas diferenças e depois culpa os indivíduos pelas desigualdades. E sobre o medo do Estado controlador, quem você acha que controla a economia hoje? Corporações globais que monopolizam mercados, influenciam governos e determinam salários, sem prestar contas a ninguém. O problema do socialismo é que ele aponta o dedo para os defeitos do capitalismo, enquanto ignora que milhares arriscam a vida para fugir de regimes socialistas, como Cuba e Venezuela, em busca de oportunidades em países capitalistas. Se o socialismo é tão superior, por que ninguém foge na direção oposta? A verdade é que o capitalismo não fabrica desigualdades. Elas fazem parte da condição humana. Pessoas nascem com talentos, ambições e visões diferentes. E um sistema livre permite que cada um explore essas diferenças ao máximo. Sim, o capitalismo tem falhas, mas ele é o único sistema que se ajusta, evolui e aprende com seus erros. Enquanto o mercado se reinventa e tira milhões da pobreza, o socialismo fica preso em sua própria retórica, incapaz de admitir fracassos e mudar de direção. O que leva as pessoas a fugir são os regimes autoritários, e não o conceito de socialismo. Cuba e Venezuela são exemplos distorcidos, usados para desqualificar uma ideia que nunca foi implementada com verdadeira democracia. E se tantos correm para países capitalistas, é porque esses mesmos países exploraram e sugam riquezas de outras nações há séculos, mantendo-se no topo